Muito boa noite. O objetivo do nosso encontro, eu tenho o costume de dizer que ele é terapêutico. Enquanto nós estamos aqui aguardando e meditando antes do encontro e durante também, os espíritos já estão trabalhando, já estão fazendo as leituras das nossas necessidades, dos nossos desejos, das nossas rogativas, e já começa a agir já. Essa atitude que nós temos de vir para o centro nos ajuda a nos organizar a vida, voltar para o eixo central, porque a vida nos coloca para todos os lados, nos pressionando para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então esse encontro ele tem essa atividade terapêutica, ele faz um alívio das nossas tensões e organiza as nossas ideias para os enfrentamentos diversos da vida. Existe uma energia que impera nesses encontros que favorece a compreensão, muitas das vezes, daquilo que nós estamos falando e produz, por assim dizer, até curas, realiza elementos diferentes no nosso corpo, na nossa mente, no nosso bem-estar. Nós temos ouvido muitos testemunhais desses acontecimentos durante os anos que nós frequentamos o Bezerra de Menezes, que antes os encontros eram realizados ali na Vila Bela Vista, e que logo logo estaremos de volta lá para a casa original. Dessa forma, nós desejamos, da nossa maneira, que os problemas, as dores, as enfermidades em geral possam ser afastadas em favor da nossa paz e da nossa renovação. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 do livro Vinha de Luz. O capítulo 12 tem o título Padrões. E é um título muito legal e um conteúdo muito interessante. Esse capítulo começa com uma citação do livro de Atos, capítulo 11, versículo 24, Atos dos Apóstolos, que diz assim: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Eu vou repetir. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quem era esse homem de bem? É a primeira pergunta que a gente faz no início do nosso encontro. Trata-se de Barnabé, um personagem bíblico. Durante a leitura desse capítulo, a gente descobre que é Barnabé. Então, eu já estou trazendo uma informação para acelerar a compreensão desse capítulo. Mas quem era Barnabé? Que é isso que é importante a gente explorar. Segundo Lucas, o evangelista, era um homem bom. E ser bom naquela época talvez seja diferente de ser bom hoje em dia. Vejamos. Emmanuel, na composição desse capítulo, ele separa cada palavra de forma que a gente entende, conforme nós vamos lendo, que ele tem um significado e uma relevância diferente à medida que você avança na compreensão do texto. Porque elas se conectam de uma forma que abre para a gente um ambiente de profunda reflexão de características filosóficas e espirituais. Vejamos. Logo no início desse capítulo, Emmanuel vai discorrendo no texto
e dá a clara interpretação de que as demonstrações reconhecidamente importantes aos olhos do mundo, os títulos, as honrarias, não têm o mesmo valor quando nós olhamos para as questões espirituais. E ele faz algumas menções. Então ele destaca, por exemplo, que os sacerdotes, os teólogos, os exegetas, daqui a pouco eu explico o que é essa palavra, os pregadores, os médiuns, os conselheiros e os pesquisadores, e tem mais alguns, são muito importantes. Porém, não é difícil você ser um sacerdote, ele diz. Se você se dedicar, se você treinar, se você estudar, você se torna um sacerdote. Se você estudar, se você se dedicar, você se torna um teólogo. Se você desejar debruçar-se sobre as escrituras antigas, você se tornará um exegeta, que é isso que significa. Se você desejar ser um pregador, um médium, e ele fala assim, o médium, não que se você desejar ser médium, você se tornará médium. Você já é médium, em vias de regra. Uns com mais ostensividades, outros menos. Mas no caso ele se refere ao médium ostensivo, que não aplica direito à sua mediunidade, que não dedica a sua mediunidade para os propósitos que devem ser empreendidos, se torna só um correio, um transmissor de uma informação que não tem o seu devido valor. E assim os conselheiros, os pesquisadores, e ele vai discorrendo. Dessa forma, Emmanuel descaracteriza de forma muito elegante, muito educada, esses atributos e estabelece um outro vínculo, faz uma ligação com os verdadeiros teólogos, com os verdadeiros sacerdotes, com os verdadeiros pesquisadores, com os estudiosos. E dentro desses exemplos, dessas ligações, dessa ligação, melhor dizendo, ele exalta, ele enaltece a figura de Barnabé. E o que ocorre então? Que ele diz que Barnabé, à época de Jesus, foi um homem diferente. Ele foi um homem que conseguiu trazer consigo elementos verdadeiramente legítimos com relação ao amor e ao bem, de maneira que o seu exemplo, as suas ações conseguiam trazer as pessoas de diversas classes sociais para próximo de Jesus. Então era um ímã, ele funcionava como um ímã que atraía essas pessoas. E como ele conseguia isso? Com o seu exemplo, evidentemente, e sobretudo, nas palavras de Emmanuel, que ele trazia consigo o seu cérebro repleto de inspirações superiores, e o próprio coração inflamado de uma fé viva. Então, são muitas qualidades numa pessoa só. E essa é o início, digamos assim, desse capítulo, onde o Emmanuel contextualiza dessa forma. Trazendo isso para a nossa realidade, no dia a dia, Emmanuel, como nós sabemos, é um benfeitor e procura usar as palavras conforme nós temos tido as oportunidades de aprender com ele, de uma forma muito clara, mas que às vezes as nossas condições não são suficientes para fazer as traduções. Então, dentro da oportunidade desse estudo, eu me recordei da Dona Terezinha, que foi fundadora da creche, do centro, figura que todos nós conhecemos. E ela dizia, com relação a essas questões do exemplo, então o exemplo de Barnabé, que Emmanuel destaca nessa lição, para ajudar a interpretação, por alguma razão, me veio à mente a imagem da Dona Terezinha e algumas situações que eu tive a oportunidade de presenciar, que eu vou dividir com vocês.
E ela dizia assim, que quando as pessoas vinham, e até hoje vêm ao centro espírita, e ela vem por algum motivo, ela vem por alguma razão, ela vem por alguma necessidade. E quando chegam aqui ao centro espírita, as pessoas se iluminam com as informações da doutrina, que é uma doutrina acolhedora, que envolve, que abraça e que começa a fazer exerce sobre nós um conforto, que nós nos sentimos tranquilizados pelas informações que somos submetidos. E ela dizia, a primeira parte desse encontro é muito gostoso, mas na sequência tem as responsabilidades. E ela dizia, é por isso que o centro espírita não é tão cheio, tão lotado, tão repleto de pessoas como outras denominações religiosas. Porque ao mesmo passo que ela educa, que ela traz a informação e traz a solução, digamos assim, para as dores, ela transfere uma certa carga de responsabilidades, que são os engajamentos, falando numa linguagem mais atualizada. Então ela dizia o seguinte, que uma expressão que ela usava que ela usava bastante, quem teve bastante convivência com a Dona Terezinha vai se lembrar. Ela usava uma expressão assim, a criatura somos nós, né? A criatura vem ao centro espírita com os seus questionamentos, com as suas dúvidas, com as suas cargas ancestrais. E ela, quando chega aqui, ela muito provavelmente já está num nível de amargor, ela já tem rancores, ela muitas das vezes já está incrédula, já tem uma carga acentuada de orgulho. Isso tudo, muitas das vezes, somadas às dores da vida, as dores que nos visitam, as dores, algumas delas físicas, outras emocionais, algumas mistas. E tudo isso no longo da nossa existência, dentro da realidade que cada um vive, nos atritos da vida, nós vamos disfarçando isso com aquelas camadas de proteções que se chamam máscaras. As máscaras de proteções que nós colocamos para enfrentar os ambientes que nós precisamos enfrentar. Então, dessa forma, a gente consegue conviver com as diferenças, porque se nós aplicarmos, né, a regra que nós gostaríamos de aplicar, talvez a gente não conseguisse conviver com as pessoas. E isso vai criando em nós vai nos adoecendo, por assim dizer. E dessa forma a gente aprecia uma realidade, por exemplo, assim, ela dizia, e hoje eu posso também usar essa mesma, me valer das palavras dela, nunca houve tantas consultas em psicólogos, nunca houve tantos psiquiatras, analistas, psicoterapeutas, diversos tipos de transtornos, desequilíbrios orgânicos e mentais, consumos de remédios para controlar e administrar o humor, insônias, distúrbios alimentares decorrentes muitas das vezes de ansiedades e outras coisas que se desdobram por conta desses distúrbios. E essas máscaras entregam para nós todos, por assim dizer, um certo controle, porque a gente veste uma fantasia e enfrenta, até a hora que não aguenta mais e o copo começa a transbordar. E aí surgem aquelas situações irreversíveis, onde o remédio já não funciona mais, onde as situações já não são mais as mesmas para que haja o controle. E aí muitas vezes as pessoas vêm para o centro. Ela dizia isso, a pessoa vem para o centro e não consegue resolver o problema de imediato, porque já está estabelecida uma situação. Então precisa de ter uma terapia conjunta, onde se utiliza-se dos recursos médicos e dos remédios e também da terapia espírita, porque as coisas
são humanas, nós somos humanos, estamos vivendo numa realidade onde as coisas se conectam. E ela dizia dessa complexidade, e ficava, se deixasse horas falando sobre isso. E o encanto, ela dizia, e muitos de nossos amigos também reforçam isso nas suas palestras aqui, que o encanto que a revelação espírita traz de forma transformadora em nós cidadãos, que muitas das vezes estamos nos vagando há séculos, porque repetimos os mesmos erros de forma até hipnótica, pelos maus hábitos, ou pelos hábitos adquiridos ao longo das nossas jornadas, pois que Divaldo diz assim: se você não tem bons hábitos, você tem maus hábitos. Hábitos todos nós temos. Então, se você não tem bons, você tem ruins. Então, no longo das nossas jornadas, nós fomos acumulando e fazendo as coisas de forma muito iguais. E eis que nós chegamos a um centro espírita como esse e tomamos um remédio, que são as informações, e ela nos satisfaz. E entra a paz, e entra a calma, e entra o sentido verdadeiro da vida. Aí começamos a enxergar as coisas com as cores, com as nitidez que elas realmente têm. E onde vamos exercitar esse aprendizado no primeiro momento? Na família. É na família que nós exercitamos esse primeiro aprendizado, que é o laboratório mais rico que nós temos, que é a célula máter da sociedade. Mas ocorre um fenômeno. Enquanto uns de nós, ou nós, estamos sintonizados com as informações que a doutrina espírita nos trouxe, e nos trouxe também o alívio das tensões e das dores, nem todos os nossos familiares estão. Então começa uma jornada de convencimento através, no primeiro momento, das reuniões, e depois das palavras, e depois dos exemplos, que é o que Emmanuel traz nesse capítulo. Os padrões, quais são os padrões que funcionam? Quais são os padrões que são respeitados? Quais são os padrões que fazem a diferença e motivam as pessoas a seguirem aqueles padrões? Ele está se referindo aos padrões morais, evidentemente. Mas a dona Teresinha dizia, às vezes quem desperta primeiro é a mulher, porque a mulher está perto dos sintomas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, das dores familiares. Então, ela se vendo naquela situação, ela procura ajuda e ela entende que é assim, que é através do centro espírita que vai acontecer essa mudança. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é uma situação onde nós temos a oportunidade de ver que uma dor visita, às vezes um filho, às vezes uma filha, às vezes um parente, e aí movimenta toda a família em torno daquela situação para que haja um aprendizado e um resgate, por assim dizer, daqueles familiares que estão vivendo aquele drama, que é um resgate, que é uma libertação. A doutrina espírita nos ensina assim. E assim, nesse movimento, o recém-convertido, vamos colocar dessa forma, que está no auge dessas energias que estão fazendo toda a diferença no seu atual momento de vida, essas energias que iluminam e que provocam a criatura a retraçar os caminhos que ele já traçou dentro dessa própria existência. Então ele vai revisitar aqueles lugares, aquelas situações, aquelas situações, por assim dizer. E aí acontece uma coisa muito incrível, que os amigos já não reconhecem mais essa pessoa, porque a pessoa mudou, ou ela está em fase de mudança. Aí os amigos falam, mas o cara está estranho, ele já não bebe mais com a gente, ele já não compactua mais das mesmas ideias, já não é mais aquela pessoa que faz aqueles comentários mais ácidos, aquelas fofocas. Por quê? Porque ele já entendeu, falou, pô, esse caminho aqui não é legal, eu vou pelo outro caminho. Mas as pessoas continuam nos caminhos deles ou delas. Já existe um bonde em andamento. É ele que está pegando, ou nós, né, podemos colocar assim, que estamos mudando de rota.
E isso vai gerando um distanciamento, e às vezes a pessoa entristece, porque ela perde aquele contato, ela perde aquela conexão, e ela tem que criar outros contatos e outras conexões, em virtude daquilo que o trouxe até o centro e em virtude daquilo que é o que se deve fazer, as orientações que param de pé. E assim, nessa complexidade, e eu consigo até escutar a voz da Dona Terezinha falando sobre isso, ela fala: as pessoas têm as recaídas, e são normais, porque as pessoas elas têm saudade daquelas coisas que elas faziam e que agora não estão fazendo mais, e está tudo certo. Só que o que acontece? Quando acontecem essas recaídas, aqueles de plantão falam: ah, tá vendo? Sabia que era de Araque, isso aí era uma mudança superficial, ela não é uma mudança de profundidade. E aí vem aqueles comentários capciosos, maldosos e desnecessários, e desmotivam muitas vezes a pessoa, envergonhando a pessoa que é humana, não tem por que fazer censura com relação a isso. Ou quando a pessoa está decidida e ela vai resistindo a essas tentações, podemos assim dizer, que é uma tentação. As anotações psicológicas dizem o seguinte, que a pessoa sai do escuro para o claro, ela fica no modo cinza. E o modo cinza diz os terapeutas, é um lugar desconfortável, porque no cinza, ou seja, você está saindo do escuro para ir para o claro, você está no cinza, né? Nessa questão da paleta de cores, o que acontece? Você vê a luz, mas vê a sombra, e na sombra dá uma saudade das coisas que se faziam e que se podiam, e que tinham as autorizações, aquelas autorizações, entre aspas, né? As licenças morais para fazer as coisas, e se você fizer, você sai fora da sintonia. Então você tem que tomar uma decisão. E nesse balanço, você entra em um certo conflito. E está tudo certo. À medida que o tempo vai passando, e você vai estudando e vai aprendendo, você vai se libertando disso, porque as coisas são lentas, as mudanças são graduais. Mas digamos que a criatura é firme. Usando a palavra da Dona Terezinha, a criatura é firme, está decidida, e ela não vai voltar. Aí ela é taxada, coloca um rótulo nela, a pessoa indesejável, né? Se converteu lá no espiritismo e agora não é mais aquela pessoa legal que a gente tinha. Então assim, não convida mais não, porque ela vai vir aqui, vai começar a querer moralizar a gente, vai querer falar sobre as coisas que nós estamos falando, que nós estamos fazendo, e isso tudo vira aquele debate, vira aquelas situações. Ocorre que nessa situação, principalmente nessa, entre outras, mas vamos usar essa como exemplo, outras energias estão acontecendo que estão provocando a criatura a fazer esse debate, o que ela não deve fazer. Se por acaso algum de nós estiver vivendo essa situação, não adianta discutir, não adianta. O que vai fazer a mudança é o exemplo. É o exemplo que vai fazer a mudança e que vai convencer as pessoas. E não tenha dúvida que a vida ela é uma professora excelente e vai entregar para cada um, no seu devido momento, a oportunidade de fazer as mudanças, de fazer as suas devidas mudanças no sentido pessoal e particular. Bom, muito bem. Nesse cenário, a gente experimenta, nesse momento, todos nós experimentamos, todos nós que estamos aqui certamente experimentamos um pouquinho, uma dose muito homeopática, podemos assim colocar, do que sentiu Paulo à época de sua conversão. Paulo, claro, é a maior, se não for a maior, eu acho que é a maior, eu me arrisco a dizer que é a maior conversão já anotada de um ser que tinha um propósito e passou a ter outro. Tinha um propósito de combater o Cristo, de derrubar, de aniquilar os cristãos, e virou cristão. De uma hora para outra. Então esse é o maior exemplo de conversão que nós temos. Claro que ele foi o único, Existem outros exemplos tão ricos também, tão poderosos e tão exemplares, mas o dele sem dúvida é o primeiro. Então a doutrina espírita, nesse trabalho
que faz em todos nós, ele realiza uma limpeza na nossa casa mental e, como eu disse, proporciona uma releitura das nossas práticas, de maneira que nós vamos trocando os nossos hábitos, vamos substituindo as nossas atividades, que eram atividades não tão boas, por atividades boas, e vamos nos tornando pessoas diferentes, vamos nos tornando pessoas melhores, vamos nos tornando pessoas referências para as outras pessoas, para que possam haver as mudanças também na nossa sociedade. Claro que acontece primeiro na nossa família. E, voltando um pouquinho aos exemplos que a dona Terezinha nos trazia, ela falava o seguinte, que nesse período de mudanças, onde as pessoas se emocionam e ficam impactadas pela informação, e a informação faz um sentido enorme, e a pessoa se reencontra e fala, poxa, era isso que eu estava procurando. Às vezes para um é uma palavra, para outro é um livro, para outro é um seminário, para outro é um encontro como esse, não importa, acontece. Ela dizia o seguinte, que ela gostava de conversar com as crianças nos dias de evangelização infantil, porque ela falou, as crianças são puras e elas não mentem. Porque ela dizia o seguinte, nossa, depois que papai começou a frequentar o centro, ele ficou tão generoso, tão carinhoso, tão amável, e de forma que eu gostaria que nós morássemos aqui no centro, porque aqui é diferente. Porque aqui, claro, ela falava assim, era engraçado ver a narrativa dela, porque ela falava assim, porque aqui existe uma energia que propicia isso, mas a pessoa tem que ser assim fora daqui. Ela tem que ser assim na casa, ela tem que ser assim na sociedade. E por que acontecia isso, e ainda acontece, é porque a mudança não foi plena, né? Os padrões ainda estão no modo antigo. Isso é um taste, é só uma amostra, onde a pessoa vai, como na piscina, por exemplo, ou na praia, que você molha um pouquinho, molha o pé, depois vai a canela, depois vai a perna, aí você entra até a cintura, aí você está dentro da situação. Caso contrário, é um vislumbre. Apreciei, entendi, mas não incuti. Eu não trouxe aquilo para mim como uma ferramenta de mudança de vida e de aplicação nas atividades da minha vida também. Ou seja, né, o comportamento ainda não é o comportamento padrão, segundo essa lição que Emmanuel nos traz do capítulo 12 do livro Vinha de Luz. Então, quantos de nós não sabemos o que é certo diante disso, né? Não sabemos o que é certo e, por conta das nossas raízes, das nossas necessidades, digamos assim, humanas, ainda escolhemos o errado. O próprio Paulo disse isso, porque esse ponto de mudança ele é demorado. O que Paulo disse sobre essas questões? Eu vou voltar um pouquinho para dar uma contextualizada. Quando a gente se encontra com essas informações e nós começamos a perceber o que é certo de ser feito, isso fica claro do ponto de vista teórico, mas na prática não conseguimos realizar de forma plena. Essa é a verdade. Então essas mudanças, essas modificações, essas alterações no nosso comportamento, de forma que reflete os exemplos e reverbera e atinge e conecta e imanta e atrai, é com o tempo. E Paulo fala sobre isso de uma forma magistral, é poético e é revelador. Ele fala assim, não por acaso, nas cartas aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 21, ele anota a seguinte informação. Eu sei, palavras de Paulo de Tarso, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo. Em outras palavras, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é o que acontece com todos nós. Então, eu quero fazer, e eu penso em fazer, e eu não consigo fazer. Porque existe algum elemento faltando, existe alguma conexão, existe algum complemento, que é só o tempo, só a vivência, só o exercício, só a repetição,
somado com as orações, com as boas vontades, com as mudanças de hábitos, é que vão fazer essas transformações, que pode ser para uns em uma existência, para outro em várias existências, como disse Buda, né? Se não for possível mudar numa encarnação, mude na próxima. Se não for possível mudar na próxima, mude na outra. Mas uma hora você vai mudar. E no final, o que move mesmo as coisas são os exemplos. São os exemplos que fazem as diferenças. Tem um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, muito famoso em Uruguai, respeitado também na comunidade literária. Escreveu vários livros, se não me engano, 40 livros. E um dos livros dele chama-se Mulheres. E eu vou pedir licença para narrar para vocês um trechinho de um pedacinho do livro de Magda Lemonnier. O que diz esse trecho? Magda Lemonnier recorta palavras dos jornais. Palavras de todos os tamanhos e guarda-as em caixas. Numa caixa vermelha, ela guarda as palavras furiosas. Numa caixa verde, ela guarda as palavras dos amantes. Numa caixa azul, ela guarda as palavras neutras. Numa caixa amarela, ela guarda as palavras tristes. E numa caixa transparente, ela guarda as palavras que têm magia. Às vezes, ela abre essas caixas e vira-as de cabeça para baixo sobre a mesa para que as palavras se misturem como quiserem. E então, as palavras contam-lhe o que aconteceu e anunciam-lhe o que está para acontecer. O que eu quero dizer com isso? Isso é um estímulo. Esse encontro é um estímulo. As lições que Emmanuel nos traz são estímulos. As palavras que nós dividimos com as pessoas têm poder. Devemos ter responsabilidade sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações. Então eu desejo que ao retornar para os seus lares, para os nossos lares, nós estejamos estimulados por essas lições, por esses exemplos que vêm desde o tempo do Cristo, passa pelos atos dos apóstolos, alcança-nos no dia de hoje, 2024 anos depois do Cristo. E nós temos a oportunidade de fazer as escolhas corretas, de fazer as escolhas saudáveis para nós, para os nossos familiares e para os nossos amigos e para as pessoas da nossa sociedade. Que as palavras que movem a todos nós, que são estímulos, possam fazer os efeitos terapêuticos nas outras pessoas. E não hesitem, se por acaso hoje você sentir aquele desejo, aquela vontade de fazer aquela ligação para aquela pessoa que faz tempo que você não conversa, mandar uma mensagem de WhatsApp para aquela pessoa que você de repente se desentendeu, porque é através dos bons exemplos, diz Emmanuel, através desse capítulo, que você chama, que você imanta, que você atrai as pessoas para o Cristo. E é um convite, porque ao término do capítulo, ele estimula a todos nós a fazer isso. E é isso que eu estou dividindo com vocês no encerramento desse nosso encontro. Porque não existe um dia especial, por exemplo, para você usar aquela roupa bacana. Não existe um dia especial para você usar aquele calçado legal que você comprou. Não existe um dia especial para você usar um conjunto de xícaras ou de pratos que você comprou. O dia é hoje, porque hoje pode ser o último dia.
Hoje pode ser o último dia dessa atual existência. Espero que não seja para todos nós, mas se for, a gente tem que ter esse entendimento e fazer uso das coisas e se conectar com as pessoas sem o orgulho, sem as camadas, sem as máscaras que eu disse aqui em determinado momento do encontro, que nós utilizamos para suportar o peso das relações. O momento é agora. Então, se você tem vontade de pedir perdão, peça perdão. Se você tem desejo de reunir a família, reúna a família. Se você se desentendeu com algum amigo, com algum colega, por algum motivo, porque a criatura foi sincera com você e você se melindrou, de repente hoje é o dia de você se reconectar com essa pessoa. Jesus mesmo disse, né? Conciliai-vos com os vossos inimigos, né? Porque pode ser o último dia. E aquelas palavras que geralmente você não usa, ou que tem usado pouco, como eu amo você, eu te respeito, coisas desse gênero, acho que chegou o dia de usar, ou é conveniente que se use agora. Não tenha vergonha, não existe motivos para esse tipo de orgulho. Nós estamos todos aprendendo. Isso aqui é uma tremenda escola. Porém, se porventura você falhar nesse empreendimento, nesse resgate, nessa reconciliação, nessas aproximações, não tem problema nenhum. Você tentou. E Deus estará te abençoando. Se você vencer, for bem-sucedido nas suas ações, nos seus empreendimentos, que Deus te abençoe também. E assim nós encerramos o nosso encontro hoje. Vamos fazer a nossa oração de costume. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos pedir que fechem os seus olhos e vamos pedir aos bons espíritos que sabemos que estão presentes, que se aproximem ainda mais de cada um de nós e que nos envolvam em suas energias amorosas, energias que curam, que libertam, energias que favorecem os bons pensamentos, que nos ajudam a compreender melhor as situações da vida. Energias que nos dão motivações e que nos estimulam a fazer o que é certo. Vamos agradecer a esta oportunidade bendita, pois que escolhemos estar aqui hoje e possamos contar com a ajuda desses benfeitores que afastam os pensamentos negativos e substituem pelos estímulos, pelas sementes dos bons pensamentos, a maneira do pensamento de Barnabé, conforme a lição estudada hoje, que possamos contar com essas ajudas e que consigamos ser bem-sucedidos em nossas tarefas e por onde quer que passemos, tenhamos a oportunidade de oferecer o bom exemplo. Vamos deixar que as energias nos envolvam ainda um pouco mais e promovam as alterações necessárias, afastando os pensamentos deletérios, as formas, pensamentos negativas, aqueles vibriões da mente que são plugs
que muitas vezes são estimulados por nós mesmos. Que os bons espíritos possam nos ajudar a afastar essas energias, essas correntes, e possamos caminhar equilibrados, não nos esqueçamos das pessoas que saibamos estarem necessitadas de ajuda, pessoas que precisam de amparo, de atenções especiais, pessoas que estão acamadas, que estão hospitalizadas. Vamos trazer essas pessoas à tela de nossa mente, pois que a espiritualidade os visitarão e entregarão a cada um deles o esforço das energias que se desprendem de cada um de nós. As vibrações amorosas, gentis, carinhosas, que elas possam alcançar essas pessoas. Agradeçamos a vida, agradeçamos a Deus, agradeçamos aos bons espíritos que nos acompanham por todas as bênçãos recebidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.